Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso Papo Desinformante. Aqui é a conversa semanal da equipe sobre desinformação. Vem com a gente! A Sala de Articulação contra a Desinformação lançou um documento essa semana mostrando aquilo que não pode ficar de fora, pontos essenciais, consensos mínimos de uma regulação apropriada para as plataformas digitais no Brasil. Conta mais pra gente, Liz, que pontos são esses? Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Isso mesmo, são três pontos principais. O primeiro deles é a responsabilidade pelo conteúdo impulsionado. Então, a SAD acredita que as plataformas devem ser responsáveis pelo conteúdo que tenha sido ampliado, né? O seu alcance tenha sido ampliado a partir do pagamento dele, como a vida de impulsionamento ou de palavras-chave. E essa preocupação desse conteúdo, especialmente aqueles conteúdos que violam direitos humanos, que sejam ilícitos ou que contrariem consensos científicos. O segundo ponto nesse acordo mínimo que é necessário para ter uma regulação de plataformas digitais aqui do Brasil é a transparência. Há alguns critérios que são necessários para que sejam criados relatórios de transparência, né? Eles devem abranger as atividades de moderação de conteúdo das plataformas, a estruturação, o funcionamento e o impacto algorítmico, a compra de anúncios e palavras-chave e também uma lista de fontes assumidas pelas plataformas como confiáveis, caso isso aconteça, né? Então, são alguns pontos que devem estar no relatório de transparência. E ainda dentro desse ponto da transparência, há uma questão muito cara, que é o acesso a dados das plataformas digitais. A SAD acredita que esse acesso deve ser gratuito e dirigido à investigação científica, né, tendo como esses beneficiários pesquisadores e instituições acadêmicas, mas também que seja dirigido à investigação independente jornalística, tendo como beneficiários centros de pesquisa independentes, organizações jornalísticas e também organizações da sociedade civil. E, por fim, o último ponto de consenso que deve estar necessariamente numa legislação é a constituição de um órgão regulador. A gente já falou em alguns papos de desinformante sobre esse debate, né, essa questão que ainda não está muito bem resolvida dentro do PL 2630, mas há essa necessidade da criação do órgão regulador e para a SAD, esse órgão deve ter autonomia financeira e independência do governo, deve ter um modelo multissetorial com participação da sociedade e também deve ter cooperação com autoridades competentes, sociedade civil e usuários. E aí, dentro dessas considerações da sala de articulação contra a desinformação, há também uma defesa do modelo tripartite que foi sugerido pela OAB, trazendo, né, um órgão multissetorial para esse processo. Todos esses pontos já estão lá no nosso site, desinformante.com.br. Ana? Liz, saíram umas matérias essa semana dizendo que a conjuntura política, né, a leitura aí de conjuntura política dá a entender que o PL 2630 não vai ser votado aí com tanta urgência, parece que ficou para o semestre que vem. Ao mesmo tempo, a sociedade civil está se mobilizando aí, né, pelo texto. O que você tem para nos atualizar sobre isso? Isso mesmo. Nessa semana, né, tá acontecendo uma campanha pela aprovação do PL 2630, né, que chama Aprova PL 2630, encampado pela Coalizão Direitos na Rede e também entre outras organizações. Então, é uma série de eventos que está acontecendo essa semana em prol da mobilização da campanha para a aprovação do projeto de lei, né? São lives, são eventos, são discussões que tentam trazer à tona a importância do projeto de lei e também reaquecer o debate. Além disso, nessa semana, o deputado federal Orlando Silva, relator do PL, participou de um evento na USP que eu e Matheus acompanhamos, e nele ele fala que o projeto de lei deve ser votado no semestre que vem, né? Ele acredita que após a votação, após o PL 2370, que é um PL de direitos autorais que incorporou dois artigos do PL 2630, tanto a remuneração do conteúdo jornalístico, como também a remuneração por direitos autorais a artistas. Então, ele acredita que após a votação desse PL do 2370, vai abrir um caminho para a votação do PL 2630, justamente porque esse fatiamento, de acordo com o relator,
pode ter facilitado a negociação e até desmotivado algumas narrativas que estavam acontecendo contra o PL 2630. Ele também destacou, né, algumas mudanças que pretende fazer no texto até a votação, que ele acredita que pode ser ali em agosto desse ano. Uma dessas mudanças, né, como eu já falei, foi a retirada desses conteúdos, mas também ele disse que fez algumas simplificações para eliminar algumas narrativas que podem tentar atrapalhar a votação do PL, e também ele diz que estuda fazer alguma mudança na questão da responsabilização das plataformas pelo conteúdo impulsionado. É uma questão mais jurídica, ele acredita que talvez, em vez de uma responsabilidade solidária, ele possa colocar uma responsabilidade subsidiária nas plataformas digitais. É uma questão mais jurídica, mas é claro que a gente vai ficar acompanhando essa tramitação, tanto das mudanças do texto e as implicações que isso pode ter para o projeto de lei, mas também, né, quando ele volta realmente a tramitar na Câmara dos Deputados, a gente sabe que houve, né, essa tentativa de votação ali no dia 2 de maio, uma tentativa frustrada, e desde então o relator busca essas costuras políticas para tentar criar um terreno mais favorável para essa votação. E ele acredita, de acordo com o que ele disse lá no evento da USP, que essas movimentações da sociedade civil, né, como essa semana que está acontecendo a prova PL 2630, podem auxiliar na criação de um ambiente mais favorável ao PL 2630. Para ficar bem informado sobre essas últimas movimentações e também as futuras movimentações, é só acessar nossas redes sociais e o nosso site também. Perfeito, Liz. Arroba Desinformante BR, Twitter, arroba Desinformante BR, no Instagram. Nosso site é desinformante.com.br. Agora é um assunto que volta e meia a gente traz aqui para o papo, porque é da maior importância. A desinformação vacinal. As redes sociais estão afrouxando, estão flexibilizando as suas políticas sobre desinformação vacinal. É inacreditável, mas é o que tem acontecido. Conta mais para nós, Matheus. Olá, Ana. Olá, Liz. Olá a todos também que estão nos escutando, nos assistindo. Pois é, Ana. Recentemente, o Grupo Meta anunciou mudanças nas suas regras globais de desinformação sobre Covid-19. De acordo com a empresa, esse monitoramento, né, de desinformação vacinal, que antes era global, agora vai ser mais personalizado, ou seja, vai ser país por país. De acordo com a empresa, essa iniciativa foi tomada justamente depois que a Organização Mundial da Saúde suspendeu a declaração de emergência de saúde global em relação ao Covid-19. A Meta anunciou também que continuará fazendo monitoramento apenas em países em que a declaração de emergência continua. A Liz Nóbrega entrou em contato com a Meta, né, justamente para saber se as regras seguem em vigor aqui no país, e como resposta, a assessoria de imprensa destacou que a remoção de desinformação segue nos países em que há emergência e que o Brasil não está entre eles, ou seja, as regras aqui já foram flexibilizadas. E é importante destacar que, de fato, o país não está mais em situação de emergência para o Covid-19, mas nesse primeiro semestre de 2023 vem sofrendo com desinformação vacinal, tanto focado nas vacinas contra a Covid-19, né? Por exemplo, aqui do Desinformante a gente acompanhou a desinformação específica contra a vacinação bivalente, mas também em relação a outros tipos de vacina, impactando na cobertura vacinal do país. E quem afirma isso é o próprio Ministério da Saúde. Tanto também que no início de junho, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, afirmou que o governo federal está organizando um comitê interministerial para tentar identificar e conter desinformação vacinal publicada por médicos e por usuários nas redes sociais. E na mesma linha que a Meta, o Spotify também, parece ter desistido de remover conteúdos falsos sobre a Covid-19. O site norte-americano Vice noticiou que um dos maiores podcasters dos Estados Unidos, o Joe Rogan, recebeu por 3 horas o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Robert F. Kennedy Jr., uma figura super conhecida por lá em espalhar desinformação vacinal, e nesse podcaster o Kennedy Jr. também repercutiu diversas desinformações e fake news sobre vacinação da Covid-19. E o Spotify aparentemente não conteve
essa disseminação da desinformação e não excluiu o episódio, né? A Vice chegou a entrar em contato com a assessoria e com representantes do Spotify que fizeram um grande malabarismo argumentativo para tentar defender as afirmações do Kennedy Jr., afirmando que isso não foi desinformação. E a gente continua aqui acompanhando essa desinformação vacinal, né, que de fato, a situação de emergência do Covid já passou, mas essa desinformação vacinal continua. Ana? Pois é, Matheus, muito triste isso, né? A gente tem até ex-presidente dizendo que vacina é feita de grafeno e que vai prejudicar a saúde dos homens heterotop. É muita coisa, é muito trabalho, né? Para checador de fatos, para o Ministério da Saúde. Enfim, pessoal, tem conteúdo novo da nossa série Desinformante Explica, aquela nossa série quinzenal sobre temas, assim, assuntos importantes do campo da desinformação. Você pode acessar essa série no nosso canal do YouTube. Eu sintetizei dessa vez alguns pontos principais do Digital Services Act, a lei de serviços europeia, que está influenciando a nossa lei aqui também e que é considerado um marco para a atuação das redes sociais, como a gente conhece até hoje, para que elas sejam mais responsáveis, nos protejam aí de desinformação vacinal, discurso de ódio e entre outros tantos conteúdos danosos que estão por aí. Além disso, a gente está acompanhando temas quentes aí, como a CPI do 8 de janeiro, entre outros, lá no nosso site desinformante.com.br, nas nossas redes Desinformante BR no Instagram e no Twitter. Obrigada por chegarem até aqui. Até a semana que vem. Tchau.